Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora um curso de administração geral para concursos. Eu sou o professor Rodrigo Renó e vou contar para vocês como é que a gente vai fazer esse curso para vocês desestressarem dessa matéria de uma vez por todas. Gente, eu já estou nessa estrada há um pouco mais de tempo, eu sei que a administração é muito difícil a gente ensinar dando só teoria. É muita matéria, muita coisa, são muitos autores, então a gente precisa focar. Precisa analisar exatamente o que está sendo cobrado, qual a dificuldade que está sendo trazida, ou seja, o que vocês precisam estudar para fazer uma boa prova de administração. Tá? Então, pessoal, no nosso curso a gente vai ver todos os principais temas, desde os módulos mais básicos até os módulos mais complexos que estão sendo muito cobrados. Gestão da qualidade, gestão de projetos, gestão de processos. E, digamos assim, o objetivo é que você consiga fazer uma excelente prova de administração. Tá? Vamos estar aqui analisando as principais bancas FGV, Fundação Carlos Chagas, CESP, ESAF, Sesgran Rio. Então, para pegar todas as pegadinhas e vocês saiam daqui desse curso confiantes para fazer uma excelente prova de administração. Tá? Então, pessoal, o nosso primeiro módulo é Introdução à Administração. Os principais temas, os principais tópicos, e além disso, além de ser importante para vocês pegarem depois temas mais lá na frente, são muito cobrados, ou seja, são temas que têm sempre sido cobrados em provas e principalmente é muito importante entender. Vamos começar aqui, primeiro conceitozinho. O que é administrar? Tá? O que um administrador faz? Um administrador, gente, é um tomador de decisões, ou seja, ele toma decisões sobre os recursos que a empresa tem disponível. Para o quê, gente? Para atingir os objetivos estratégicos daquela organização. Então, por exemplo, se você está gerindo um órgão público, quais são os objetivos? É atender melhor a população, é você prestar um serviço público de qualidade. Se você tem uma empresa privada, é produzir um produto, prestar um serviço da melhor maneira possível, ter lucratividade, ou seja, os objetivos eles vão mudar. Mas o trabalho do administrador não muda, é tomar decisões sobre os recursos que ele tem. Que recursos são esses, gente? Pessoal, dinheiro, tempo, materiais. Para o quê? Para atingir, então, aqueles objetivos. Tá? Então, basicamente, o administrador é um tomador de decisões. Vamos ver aqui o principal, um dos principais conceitos dessa área, que são os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Tá? Pessoal, eficiência é fazer algo bem feito, é o modo de você fazer alguma tarefa, alguma atividade. É relacionado como você vai gerir aqueles recursos. Como que você vai fazer uma tarefa, por exemplo, com o menor tempo possível, desperdiçando pouco material ou não desperdiçando material nenhum. Ou seja, é relacionado ao modo, à maneira, a como você faz alguma atividade. Já a eficácia é você efetivamente atingir algum objetivo, ou seja, é relacionado aos fins. Por exemplo, porque você pode ser eficiente, mas não atingir algum objetivo. E você pode ser eficaz, ou seja, atingir o objetivo sem ser eficiente. Um setor público, por exemplo, vamos imaginar uma prefeitura que resolve fazer uma ponte. Tá? Se ela fez a ponte, ou seja, a ponte ficou pronta, a prefeitura teve eficácia. Agora, ela pode ter gastado 10 vezes o que ela tinha se planejado. Ou seja, ela não teve eficiência, mas ela foi eficaz, a ponte ficou pronta. Já você pode ter feito alguma atividade eficiente, mas aquela atividade não gerou nenhum objetivo. Então, você teve eficiência, mas não teve eficácia, não foi eficaz. E, por fim, que é o objetivo, principalmente de qualquer setor público, que é o da efetividade. Ou seja, de você ter trazido impacto, você ter mudado aquela realidade, você ter gerado o efeito que era importante gerar. Porque, por exemplo, vamos trazer um caso aqui, uma Secretaria de Saúde. A eficiência seria você ter o menor custo possível, por exemplo. Ou seja, o custo por atendimento ter sido baixo.
índice de desperdício, ou seja, o que é o custo por atendimento ter sido baixo? Você não jogou remédio fora, você não desperdiçou material, você usou, assim, por exemplo, o número de atendimentos por médico foi alto, ou seja, você usou aquele teu recurso humano, aquele teu profissional, ao máximo, digamos assim, de uma maneira que você maximizou aquele recurso. Isso é eficiência. Agora, o que seria eficácia, gente? A eficácia seria o número de atendimentos. Quantas cirurgias você fez? Quantos atendimentos você fez naquela população? Agora, a efetividade é mais complexa, é mais profundo. Porque, na verdade, quando você tem, e essa às vezes é uma dificuldade do gestor público entender, quando você tem um hospital, gente, não é, o que você busca ali é mudar o quê? É diminuir a mortalidade infantil, é reduzir, por exemplo, a mortalidade a partir do momento por operação, é aumentar a expectativa de vida. O que você está buscando é aumentar o nível de saúde daquela população. Ou seja, o impacto, gente, é o efeito. Ou seja, aquele hospital ali, ele está gerando um bem-estar para aquela população? A população, efetivamente, o nível de saúde ali está melhorando? Por exemplo, no caso do ensino, seria, olha, o ensino está melhorando, o nível de escolaridade está melhorando daquela região. Isso é a efetividade, ou seja, você ter, efetivamente, você mudar aquela realidade, você melhorar aquela realidade de alguma forma, tá? Então, gente, só retornando aqui, fazendo um resuminho, eficiência, então, é o modo, é a maneira, eficácia são os fins, é o objetivo que você estava buscando, e efetividade é você o quê? Mudar a realidade. Porque você pode, por exemplo, você construir uma escola, a escola é eficiente, você dá tantas aulas, os alunos estão se formando, mas se eles não estão aprendendo, a escola não trouxe o quê? Efetividade, não mudou aquela realidade. A escola existe, mas o nível de ensino não melhorou, tá? Vamos começar, então. Vamos ver uma primeira questãozinha aqui, questão da Sesgran Rio, DNPM, Gestão Institucional 2006. Organizações são grupos de pessoas que combinam esforços e recursos para atingir objetivos comuns. Conceitos de eficiência, eficácia e efetividade são fundamentais para entendê-las e melhor administrá-las. Eficiência, já marquei aqui, significa a correta. Então vamos lá para as nossas alternativas. Alternativa A, obtenção de resultados. Gente, vamos lá. Obtenção de resultados é ligada ao quê, gente? Eficácia, concorda comigo? Ou seja, não é essa a nossa alternativa, não é isso que a gente está buscando. Vamos para a alternativa B. Estratégia de planejar o trabalho, gente. Isso daí não é necessariamente eficiência. Eficiência é o modo, tá? Não a estratégia de planejar o trabalho. Vamos lá. C. Forma de padronizar processos? Também não faz sentido. A eficiência não necessita de padronização nenhuma, então, vamos lá. Não necessariamente. Letra D, seleção e adequação de empregados? Também não necessariamente. E letra E, maneira de fazer as coisas, que é exatamente a nossa alternativa aqui, ligada então, gente, o quê? Ao modo, à maneira, ao meio, ou seja, como eu estou gerindo aqueles recursos, como eu estou fazendo aquela atividade da melhor maneira possível. Ok, gente? Questãozinha tranquila, só para vocês verem que isso aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos para a nossa próxima questão. Questão já de um concurso importante, gente. Questão de um concurso de gestor federal, especialista em políticas públicas e gestão governamental, da temida banca ESAF. Vamos lá, último concurso de 2009. Ao avaliar um programa de governo, é necessário lançar mão de critérios cuja observação confirmará ou não a obtenção de resultados. Assim, quando se deseja verificar se um programa qualquer produziu efeitos positivos ou negativos no ambiente externo em que interveio,
em termos econômicos, técnicos, socioculturais, institucionais ou ambientais, deve-se usar o seguinte critério. Pessoal, então lembra bem aqui, olha o que a gente está analisando primeiro aqui. O que ele está falando? Ao fazer um programa de governo, é necessário vários critérios. O que ele está pedindo aqui? Quando se deseja verificar se um programa qualquer produziu efeitos, gente. Efeitos no quê? No ambiente externo. O que já te lembra? Vamos lá para as alternativas. Alternativa A, eficiência. Alternativa B, eficácia. C, sustentabilidade. D, efetividade. E E, satisfação do beneficiário. Então vamos lá, pessoal. A gente, tranquilo aqui, o pessoal que já estudou a matéria vai saber o quê? Se ele está procurando, gente, os efeitos daquele programa, o que está mudando no ambiente externo, ele está procurando efetividade. Ou seja, ele está procurando ver se aquele programa efetivamente trouxe o quê? Uma mudança na realidade daquela situação, daquela população, seja de modo econômico, sociocultural, institucional, ambiental, seja como for. Tá? Então, voltando aqui às alternativas, a nossa alternativa correta, efetividade. Tranquilinho, vamos para nossa próxima questão aqui, questão já da Fundação Getúlio Vargas, concurso do BADESC, analista administrativo de 2010. Concurso aqui bem recente. Levando em consideração o uso de controles e indicadores de produtividade em um programa de educação, o percentual de crianças matriculadas e a avaliação da qualidade por meio de exames nacionais são, respectivamente, exemplos de... Pessoal, antes de analisar aqui as alternativas, vamos entender o que eles estão pedindo. O que eles estão pedindo aqui? Levando em consideração o uso de controles e indicadores de produtividade em um programa de educação. Vamos lá, programa de educação, ele quer saber o quê? Se a gente sabe dizer o que é o percentual de crianças matriculadas e avaliação da qualidade por meio de exames nacionais. Gente, o que são os exames nacionais? Aqueles famosos Enem, ENAD. Ou seja, um exame que vem medir se efetivamente o aluno aprendeu, né? Então, vamos lá. Quais são as nossas alternativas? Alternativa A, eficácia e eficiência. B, eficiência e eficácia. C, efetividade e eficiência. D, efetividade e eficácia. E E, eficácia e efetividade. Vamos lá voltar na questão, gente. O que seria, gente, o percentual de crianças matriculadas, gente? Vamos lá, criança matriculada, gente, isso é recurso? Ou seja, eu controlo aquelas crianças, aquilo ali é um recurso, é alguém que eu posso manipular como administrador? É óbvio que não é. Né? Criança, gente, é o quê? É o objetivo, é o meu cliente ali. Ou seja, eu tenho que buscar atender o máximo de crianças, perfeito? Ou seja, gente, percentual de crianças matriculadas, aqui também eu não estou analisando se ela aprendeu ainda ou não. Ou seja, eu não estou sabendo se ela melhorou o ensino dela, se o nível educacional dela melhorou. Eu estou vendo o quê? Se ela efetivamente foi matriculada, se ela entrou na escola. Então isso só pode ser eficácia, tá? E a avaliação da qualidade por meio de exames nacionais, ela está buscando exatamente o quê? O efeito. O impacto que aquilo ali está trazendo, ou seja, não basta ela estar matriculada. Ela aprendeu? Aquelas crianças ali efetivamente estão melhorando o ensino delas? Então, pessoal, é tranquilo que isso aqui é eficácia e efetividade. Vamos ver aonde que a gente acha isso aqui na nossa questão. É a nossa alternativa aqui, letra E, eficácia e efetividade. Então vocês verem que um concurso de gestor, esse é um conceito, gente, bem tranquilo. Não, diga assim, a partir do momento que você entendeu, não erra mais em questão de concurso. Vamos lá. Vamos para a próxima questão também de uma banca muito importante, questão do CESP, CEGER do Espírito Santo, também a prova de especialista em políticas públicas e gestão governamental de 2007.
considerando-se que, conforme critérios correntes de avaliação, a escola pública no Brasil venha formando grande quantidade de alunos, mas que a qualidade do ensino seja baixa, pois as pessoas não saem capacitadas para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e as dificuldades de inserção social, é correto concluir que o sistema de ensino tem efetividade, mas não é eficaz. Vamos lá, isso é o que a banca está dizendo. Então, aqui, como todo mundo sabe, CESP é saber se isso está correto ou está incorreto, está certo ou está errado. Pessoal, vamos lá ver o que a questão está dizendo. Que a escola pública no Brasil vem formando grande quantidade, ou seja, muita gente está se formando, gente. Grande quantidade de alunos. Mas que a qualidade do ensino é baixa. Ou seja, muita gente vai para a escola, mas pouca gente vai realmente aprender, tá? Isso, gente, é o quê? Grande quantidade de alunos. Mais uma vez, isso é recurso, gente. Eu administro aqueles recursos? Não. Essa questão é bem tranquila, é semelhante à anterior. É uma grande quantidade de alunos, isso não é eficiência, porque eu não vou gerir alunos. Alunos são os meus clientes. E também ali eu não estou medindo ainda a efetividade, porque eu não estou dizendo se ele está aprendendo ou não. Ele simplesmente está indo à escola, está sendo prestado o serviço de ensino, no caso, né? Ou seja, a escola, ela é eficaz, ou seja, muita gente vai, ela é eficaz. Muita gente vai à escola, mas a qualidade do ensino é baixa. Ou seja, a escola é eficaz, mas o impacto que ela gera, o efeito que ela gera é ruim. As pessoas não aprendem. Então, ela, na verdade, gente, ela é eficaz, mas ela não é efetiva. Ou seja, ela não tem efetividade. E ela é eficaz, ou seja, ela é eficaz. Espera um pouquinho. Vamos lá. Ela é eficaz e não tem efetividade, tá? Ou seja, a questão está incorreta, questão errada. De acordo com o gabarito. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá ver que esse conceito não tem nenhum mistério. Vamos para próximo conceito nosso, que é também um conceito, vocês vão ver isso durante o curso como um todo, com o conceito dos níveis organizacionais, que normalmente são mostrados como uma pirâmide. Por que como uma pirâmide, gente? Porque em qualquer organização você tem muito mais gente na base do que gente no topo. Ou seja, tem ali 2, 3, 4 diretores, mas tem 200 pessoas ali embaixo atendendo ao público. Então, normalmente a gente mostra isso como se fosse uma pirâmide, onde você tem menos gente lá em cima e muita gente lá embaixo, tá? E quais são os níveis organizacionais ou níveis hierárquicos, como muita gente chama? Gente, são os níveis estratégico, tático e operacional. O que muda, gente, é o foco, ou seja, o foco e principalmente a estrutura de poder, né, de cima para baixo. Gente, o foco do nível estratégico é global, é a empresa como um todo. Na hora que você está numa posição de cúpula da empresa, você é o presidente, por exemplo, em teoria você não deveria mais se preocupar com os mínimos detalhes de como uma tarefa da empresa X, Y, Z está sendo feita. Você vai pensar o quê? Nos grandes problemas, nos grandes temas. A economia como um todo, os costumes dos seus clientes, os concorrentes, o governo se está lançando uma nova legislação ou não. Ou seja, a gente vai lidar com o que a gente estuda na economia, o nível macro. Ou seja, o nível estratégico ele vai preocupar, então, com temas gerais, não específicos. Com a empresa de modo global, noção de todo da empresa. E não, digamos assim, o detalhe técnico. E, principalmente, gente, ele vai pensar a longo prazo, ou seja, vai pensar aquela empresa, digamos assim, como que ela vai se comportar, quais são os desafios a médio e longo prazo.
tá? Quando a gente desce para o tático, gente, tático já é um nível gerencial, já é um nível, digamos assim, intermediário entre o nível estratégico e o nível operacional, que seria o nível da base. O tático, ele pensa o quê? O seu setor. Então, por exemplo, quando a gente fala de nível de gerente, o que o gerente vai fazer, gente? Ele vai pegar aquela estratégia que vem lá de cima e vai tentar, naquele setor que ela está, desenvolver aqueles recursos que ele tem para que a empresa como um todo atinja seus resultados. E no nível operacional, gente, já é uma preocupação com aquela tarefa que está sendo produzida. Por exemplo, vamos que seja um supervisor de chão de fábrica. Ele está preocupado se a máquina está funcionando, se os profissionais estão indo trabalhar naquele dia, se está todo mundo ali tranquilo, se as pessoas estão motivadas para o trabalho. Ou seja, ele está preocupado com como aquela tarefa está sendo feita, se aquela tarefa está sendo feita de maneira correta, se os recursos não estão sendo desperdiçados e por aí vai. A preocupação dele, então, é específica, é detalhada, é curto prazo. Tá? Então, pessoal, vamos vamos trazer um caso prático para que isso fique bem tranquilo. Vamos imaginar, gente, que você é um executivo principal de uma cadeia de hotéis, por exemplo. Pessoal, quais são os problemas que vão passar pela tua cabeça? O que você vai decidir em geral? Ou seja, vamos que você vai decidir, por exemplo, se vale a pena investir em uma rede de hotéis baratos de centro da cidade, por exemplo, para executivos, ou então se você vai investir em resort na praia, hotel de luxo. O que você está tendo que decidir aí, gente? Qual é o ramo que ela vai atender? Qual é o negócio que a empresa vai entrar? Que tipo de cliente que ela vai atender? Ou seja, ele vai ter que, para tomar esse tipo de decisão, ele vai ter que entender como a economia vai evoluir, como que aquela região ali vai evoluir com o tempo, os costumes das pessoas. As pessoas vão sair mais de férias, as pessoas vão querer gastar mais em suas férias, ou vão viajar para o exterior, vão viajar para dentro do seu país. Os mercados internacionais de turismo, ou seja, são todos problemas macro, todos problemas gerais. Agora, vamos imaginar, gente, que você tenha decidido, então, montar um resort na Bahia. Ou seja, você tomou uma decisão estratégica, olha, vamos investir no mercado de resorts de luxo na costa do Nordeste. Gente, a partir daí, vamos imaginar, então, que um gerente de RH dessa cadeia de hotéis. Gente, ele não vai mais mudar a decisão do presidente da empresa. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que gerir aqueles recursos daquele setor dele, no caso de recursos humanos, de modo que aqueles objetivos aconteçam, de que aquilo ali funcione. Então, por exemplo, o que ele teria que fazer, gente? Vamos imaginar que você seja um gerente de RH de uma empresa que acabou de te falar, olha, iremos abrir um resort na costa do Nordeste, na Bahia. Você tem que saber, gente, se tem gente capacitada naquela região, se não tiver, da onde que você vai ter que trazer, quantas pessoas você vai ter que treinar, qual o tamanho do hotel para você saber que tipo de profissional você vai ter que ter em cada área. Ou seja, você vai ter que se programar, se planejar, se organizar para que tenha gente capacitada e motivada para trabalhar naquele hotel quando ele abrir. Ou seja, o seu problema é que na área de pessoas isso esteja resolvido, ou seja, ter gente motivada, treinada, capacitada e pronta para trabalhar na hora que o hotel for inaugurado. Tá? Agora, pessoal, imagina que você, mais embaixo ainda, nível operacional, você, na verdade, não é nem mais o gerente de RH, você é o supervisor de treinamento. Ou seja, ali você já não está mais preocupado em contratação, em se tem gente ou não naquela aquela comunidade. Você vai ter que se preocupar o quê? Que tipo de treinamento é necessário para cada tipo de cargo. Ou seja, ali a sua preocupação já vai direto, ou seja, que tipo de profissional você vai ter que contratar, se você já tem ou não profissional dentro da empresa que possa fazer esse treinamento, se esse treinamento vai ser virtual, se vai ser em loco, se vai ser longo prazo, pouco prazo, ou seja, a preocupação do nível operacional, gente, já é o quê? É a tarefa, é a atividade, é como você vai prestar aquela atividade, aquele serviço da melhor maneira possível. Tá? Então, lembra bem sempre disso. Nível estratégico, global, geral, abrangente, longo prazo, médio prazo é o nível tático,
nível já pensa a unidade, o departamento, pensa médio prazo, e operacional pensa a atividade, curto prazo é bem mais específico. Ok, pessoal? Vamos para o próximo conceitozinho aqui, conceito das habilidades administrativas de CATS, pessoal. As habilidades administrativas de CATS, eu peguei esse conceito até porque é bem mais fácil explicar esse conceito depois que a gente fala dos níveis organizacionais. Porque ele diz o quê, gente? Que exatamente existe uma predominância dos conceitos conceituais no nível estratégico, humanos no nível tático e técnicos no nível operacional. Então vamos primeiro ver o que cada conceito desse é relacionado. Gente, conceito, assim, habilidade conceitual são habilidades de pensar abstrato, habilidades de você relacionar problemas complexos diferentes, qual é a inter-relação entre, por exemplo, a crise no Egito, como é que vai afetar o preço do dólar e aí como é que isso vai impactar na exportação de produtos calçados. Ou seja, você está relacionando ali coisas que em teoria são complexas de você entender, ou seja, montar cenários na sua cabeça, ou seja, se, por exemplo, um presidente de esquerda for eleito nos Estados Unidos, como isso vai impactar a política externa americana e isso vai afetar, digamos assim, as alíquotas de imposto dos produtos metalúrgicos e por aí vai. Ou seja, você montar conceitos abstratos, você pensar problemas complexos, essa seria uma habilidade, então, que todo administrador teria, mas que seria mais utilizada no nível estratégico. O nível tático teria predominância das habilidades humanas. Quais seriam essas, gente? Habilidades de você saber comunicar, de você saber liderar, motivar, ou seja, ligado diretamente com o relacionamento humano. Ou seja, aquela pessoa, ela sabe se comunicar, ela é uma pessoa que ela sabe liderar aquele grupo, ela consegue guiar aquelas pessoas em busca de um objetivo, ela consegue motivar, ela tem a percepção de entender como cada um se encontra, de saber que cada um tem uma necessidade e deve ser tratado de uma maneira diferente. Ou seja, essa habilidade humana que todos devem ter é mais necessária, é mais predominante no trabalho de um gerente. E, por fim, as habilidades técnicas, ou seja, o conhecimento específico de uma tarefa, como que funciona uma máquina, como que você consegue alterar uma planilha, de como você mexe num software. Ou seja, são habilidades diretamente relacionadas a digamos assim, uma tarefa específica. Tá? E essas habilidades seriam mais utilizadas, então, pelo nível operacional. Então, basicamente, o que ele disse foi o seguinte: todo mundo tem essas três. Todo administrador, a princípio, tem um pouco de cada uma. Mas, no nível operacional, você teria uma predominância de habilidades técnicas, no nível tático, uma predominância de habilidades humanas, e no nível estratégico, uma predominância de habilidades conceituais. Só para explicar a importância desse conceito, gente, é muito comum você ver acontecer dentro de uma empresa a pessoa que estava no nível operacional e era um excelente profissional. Então, por exemplo, João era um excelente vendedor, era o melhor vendedor daquela empresa. Ele era tão bom que foi promovido para gerente de vendas. Na hora que o João vira gerente de vendas, ele deixa de ser o quê? Um técnico e passa a necessitar dessas habilidades humanas. Então é muito comum a empresa perder o seu melhor vendedor, porque ele deixa de estar efetivamente vendendo, para ser um péssimo gerente. Por quê? Porque ele não tem o perfil, ele não tem aquelas habilidades humanas necessárias ao cargo. E a mesma coisa acontece na hora que você tira aquela pessoa do nível gerencial e passa ela para o nível estratégico e ela se mostra naquela outra posição que ela não tem essa capacidade. Ela, às vezes, é um grande comunicador, um grande... uma pessoa que consegue motivar, tem essa percepção, mas chega lá em cima, ele não tem essa visão estratégica, ele não consegue pensar a empresa como um todo. Então você vê muitos casos de
de líderes, às vezes a pessoa é o presidente da empresa e ele está preocupado ali com o detalhe, com a minúcia do negócio, que obviamente ele está perdendo o tempo dele ali, ele tem que pensar em problemas mais complexos, tá? Então, vocês entenderem essa diferença, como são cobrados as habilidades de CATS, a gente vai ver daqui a pouquinho, na próxima aula. Espero vocês lá. Um abraço.